A sonda europeia Huygens aterrou hoje na superfície de Titã e continuou a transmitir dados 5 horas depois de entrar na atmosfera da maior lua de Saturno. A sonda europeia superou as expectativas, já que sobreviveu ao impacto da entrada na superfície de Titã. Os cientistas europeus não sabiam se a Huygens continuaria a funcionar depois de aterrar. A sonda transporta um sistema de câmaras digitais que devem ter tirado fotografias das nuvens e da estrutura da superfície. Chegou à nova atmosfera por volta do 12h30. É um dos momentos altos de uma missão espacial que descolou da Terra a 15 de outubro de 1997. E é nosso convidado em estúdio, o astrónomo José Matos. Boa tarde. Boa tarde. A sonda europeia chegou hoje a Titã, aterrou e 5 horas depois continuou a transmitir dados. Esta é uma surpresa, superou as expectativas. Que receio é que tinham os criadores? Havia receio de que a sonda não conseguisse sobreviver à queda, portanto, não é a queda, mas digamos a aterragem ou contacto com a superfície da Lua. A sonda realmente emitiu um sinal depois de ter aterrado, o que significa que ela terá conseguido sobreviver a essa aterragem e estará em condições, cá está, de fazer recolha de dados e, portanto, de ter enviado dados que estão agora a ser, ou que já foram, aliás, transmitidos por uma sonda que está em órbita, que agora está a transmitir para a Terra. Desse ponto de vista, portanto, podemos dizer que a missão correu muito bem. Portanto, a missão correu dentro daquilo que nós esperávamos ser o melhor cenário possível. Realmente ela cumpriu esses objetivos e, portanto, digamos que neste momento os cientistas estão bastante satisfeitos com os bons sinais que chegaram de Titã. E o que é que esperam encontrar nesta superfície? Bem, a missão tinha o ponto principal, ou o ponto mais alto, era a passagem pela atmosfera de Titã. A atmosfera de Titã é uma atmosfera bastante espessa, não deixa ver a superfície da Lua e, portanto, ao longo das 2h30 que a sonda demorou a atravessar toda essa zona, ela terá recolhido muita informação sobre a atmosfera, sobre as nuvens, por exemplo, queríamos saber se há ou não relâmpagos, se há trovoada. E, portanto, desse ponto de vista foi o ponto talvez mais importante de toda a missão. Na parte da superfície propriamente dita, também havia uma grande curiosidade em tentar saber como é que era a superfície, se era muito sólida, por exemplo, se era líquida no sítio onde ela aterrou, coisa que nós ainda não sabemos, se era mole, portanto, que tipo de características é que tem essa superfície. E isso era um outro aspecto também importante da missão que amanhã e, portanto, nos próximos dias nós vamos conseguir decifrar o sítio em concreto, como é que era. Se é líquido, se é sólido, enfim, qual é o tipo de constituição desse sítio. Esses dados são importantes para quê? Esses dados da atmosfera, nomeadamente, são importantes para nós percebermos um pouco melhor porque é que aquela atmosfera é como é. Ou seja, de todas as luas do Sistema Solar, Titã é das maiores, mas também é praticamente a única que possui uma atmosfera espessa, portanto uma atmosfera que não deixa ver a superfície da própria Lua. Isto não acontece em mais lado nenhum do Sistema Solar em termos de satélites, de planetas. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos uma grande curiosidade em saber porque é que aquilo é assim, porque é que Titã tem aquela atmosfera, porque é que, no fundo, tem aquelas características. Em relação à superfície, no local onde ela também aterrou, há bastante interesse em saber alguma coisa também sobre essa, digamos, sobre essa zona onde a sonda acabou por cair, porque realmente, sobre a própria superfície de Titã, neste momento da missão, nós também ainda não sabemos muita coisa. E, portanto, especificamente naquele local, assim que os dados chegarem à Terra, nós vamos finalmente conseguir decifrar um pouco do mistério naquele local também. E, portanto, desse ponto de vista, há coisas muito interessantes a descobrir nesta Lua e daí que, obviamente, que neste dia, neste momento, para os cientistas planetários, este é um momento esperado há muito tempo, não é? Portanto, uma chatice nas missões de exploração planetária é que demora muito tempo a chegar. E o que é que poderão mostrar estas primeiras imagens? Está previsto que cheguem ao princípio da noite? Exatamente. As imagens que foram recolhidas foram principalmente, como há pouco referia, da atmosfera, portanto a sua passagem naquela longa descida de 2h30. Esperemos aí, enfim, ver como é que são as nuvens um pouco, ver se há relâmpagos ou não. E depois na superfície também esperemos ter algumas imagens sobre a superfície que neste momento ainda são uma incógnita, quer dizer, vamos ver o que é que ela nos vai enviar para cá para a Terra. Mas há uma grande expectativa sobre tudo isto e, portanto, como há pouco referia, é um grande passo no sentido de conhecer melhor Titã, que é das luas mais misteriosas do Sistema Solar até agora. Não é? E que avanços concretos representa para a ciência esta missão? Titã, como há pouco referia, devido ao seu mistério,
só por si suscita um enorme interesse e, portanto, uma enorme vontade de explorar aquela Lua. Depois também nós suspeitamos de que a atmosfera de Titã poderá ter algumas semelhanças com a atmosfera primitiva da Terra há mais de 4 mil milhões de anos. Ou seja, no fundo corresponde a um período na Terra em que a vida ainda não tinha surgido, mas em que havia já condições para o aparecimento de vida na Terra. Isto não significa que Titã tenha condições para ter vida, mas estudar um sítio como é Titã, poderá ter algumas semelhanças com aquilo que era a Terra há mais de 4 mil milhões de anos, também é interessante um pouco para nós percebermos melhor como é que era a Terra no período antes da vida ter surgido, não é? Portanto, desse ponto de vista também há aí uma ligação bastante interessante. Mas a Lua em si, como há pouco também referia, é só por si interessante. Vale a pena lá ir, vale a pena mandar para lá uma sonda e, no fundo, vale a pena explorar, porque é realmente um mundo fantástico, uma coisa que nós estamos a explorar pela primeira vez com este tipo de pormenor e detalhe e que realmente será muito interessante descobrirmos como é que tudo aquilo é, porque é que tem aquele aspecto, porque é que tem aquela atmosfera, não é? Muito obrigada, José Matos, por ter vindo aos nossos estúdios. Vamos poder então ver as primeiras imagens da superfície Titã ao princípio da noite.